E aí, pessoal, tudo bom? Dando sequência aí aos nossos vídeos, hoje a gente vai ver um dos mecanismos mais importantes, mais utilizados, né, na programação em geral, não só na linguagem Java, que é o mecanismo que possibilita a gente aplicar condições ao nosso sistema, ou seja, a gente tem uma informação, a gente analisa o conteúdo dessa informação e com base nisso a gente decide tomar uma decisão ou outra, tá? Com base em condições. Então vamos lá. É o chamado, né, o famoso if, né, que a gente usa nas linguagens de programações. Vamos falar um pouquinho da sintaxe dele, tá? Para a gente aplicar isso na prática, vamos dar de exemplo uma regra de negócio que porventura aí nosso sistema tenha. Imagina que nosso sistema ele vende uma série de produtos, só que nem todo produto pode ser vendido para pessoas menores de idade. Por exemplo, vamos supor bebidas alcoólicas, etc. Então, suponha que, de alguma maneira, a gente tem a informação que indica a idade do nosso cliente, seja porque ele se cadastrou no nosso sistema, colocou ali a data de nascimento, então o nosso sistema foi lá, puxou o cadastro dele, com base na data de nascimento, chegou na idade do cliente, e com base nessa idade do cliente, o nosso sistema ele deve decidir se oferece ou não certos produtos em tela, tá? É claro que a gente não vai estar aplicando aí, como seria numa versão final, né, do usuário vindo no sistema, indicando a data de nascimento, com base nisso a gente calcular a idade dele. Não, o foco aqui, né, é outro, né, a gente vai simular, né, um dado como que se a gente já soubesse qual que é a idade do cliente. Então, teremos aqui uma variável que vai armazenar a idade do cliente. Novamente, né, aquela questão das variáveis. Eu quero criar uma variável, primeira coisa que eu tenho que pensar, o que eu quero armazenar? No caso, a idade do cliente. Segunda pergunta, esse dado que eu quero armazenar, que tipo de informação é essa? A idade do cliente. É um texto? É uma data? É um número? No nosso caso, não se confunda, eu não quero armazenar a data de nascimento, eu quero armazenar algo mais direto ali, que é a própria idade do cliente. A idade do cliente não é um texto, não é uma data, é um campo numérico. Mais do que isso, é um campo numérico no tipo inteiro. Não faz sentido, por exemplo, na idade do cliente, a gente armazenar ele utilizando variáveis, por exemplo, como a double, né, que suporta casas decimais, etc. Né? A idade do cliente é um número inteiro, né, não tem casas decimais. Então, por isso, faz mais sentido a gente armazenar a idade do cliente em variável do tipo int. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vou criar uma variável. A primeira coisa que eu digo para o Java é o tipo da variável, no caso int. É uma abreviação de integer, né, inteiro. E na sequência vem o nome da variável que eu quero indicar. No caso, idade cliente. A gente vai adicionar aqui uma idade do cliente, né? A gente vai testar ambas as situações, né? Ele sendo menor e maior de idade, né? Vamos começar aqui ó, com ele sendo menor de idade, tá? 15 anos. Beleza. Na sequência, agora, pensa o seguinte. Imagina que a gente precisa tomar uma decisão se vai ofertar na tela do cliente certos produtos com base na idade dele. Então, imagina que a gente tem um determinado produto e a gente tem que decidir se oferta ou não esse produto. Como que a gente faz, né, aplica na prática, né, essa condição? O Java, assim como a maioria das outras linguagens, ele tem um mecanismo, né, possibilita essa tomada de decisão com base em condições, que é o tal do if. Então, a sintaxe fica assim, if, ou seja, se, if uma tradução do inglês, né, se. Na sequência, a gente abre e fecha parênteses e a gente indica aqui qual é a condição que a gente quer validar, tá? Não vou colocar isso agora, deixa eu terminar antes a sintaxe do if. Aqui, já a gente vai colocar aqui dentro desse parênteses a condição, né? Deixa eu só terminar a sintaxe dele. A gente tem que abrir a chave e fechar ela. O Eclipse aqui, no caso, ele provê essa facilidade, né? Assim que você dá o Enter, ó, ele já fecha a chavinha aqui. O que a gente vai colocar aqui dentro são as linhas, né? O código-fonte que deverá ser executado somente se a condição a ser validada aqui for verdadeira. Então, vamos por partes aqui, ó. Então, dentro desse parênteses, eu aplico aqui qual é a condição que eu quero validar. No caso, eu quero saber se o cliente é maior de idade. Dentro desse if, né, tem uma série de operadores, a gente vai ver aí a grande maioria deles, que a gente pode fazer comparações, né, para validar essas condições. Então, por exemplo, a idade do cliente, da onde eu puxo? Dessa variável idade cliente. Então, se idade do cliente for
No caso, eu quero saber se ele é maior de idade, né? Eu poderia fazer isso de duas maneiras, tá? Se for maior que 17, ou seja, a partir de 18, ou, o que eu quero realmente, né, é ver se a idade é a partir de 18, eu posso usar de uma outra maneira, que é o seguinte: maior ou igual a 18. Então, esse maior ou igual, ele valida as duas condições, né? Se o conteúdo, né, o valor dessa variável é maior que 18, ou se também é igual a 18, já está valendo, né? Ou seja, se é a partir de 18. Então, ambas as maneiras, elas funcionam, tá? Ou maior ou igual a 18, ou, por exemplo, maior que 17. Aí você vai falar, eu posso inverter aqui, colocar igual a maior? Não, né? Então tem que seguir essa ordem aí, maior ou igual. Beleza. Então, caso essa condição seja verdadeira, ou seja, se a idade de fato for maior que 18, o Java ele vai executar o código-fonte que eu colocar aqui. Inclusive, a gente pode colocar várias linhas de código-fonte aqui dentro, não só uma, né? A gente pode colocar quantas linhas a gente quiser. No nosso caso, só para exemplificar esse mecanismo, eu vou colocar simplesmente, né, uma instrução que eu vou solicitar ao Java que exiba, né, printa uma frase na tela. Então, por exemplo, aqui, vamos usar aquele famoso system.out.print, né? System. Dentro do parênteses, né, coberto por aspas duplas, a gente coloca o texto que a gente quer instruir o Java a printar aqui. Então, por exemplo, ó, produto será oferecido. Por quê? Porque o cliente é maior de idade. Beleza. Vamos executar isso em modo debug, né, para a gente acompanhar a execução. Ó. Então, vou colocar o breakpoint na primeira linha. Vou iniciar a aplicação em modo debug. Venho aqui para a aba console, né, que é a aba que vai ser impressa, né, esse texto, e vamos lá. Eu vou prosseguir a execução passo a passo, né, via a tecla F6. Então, já que ele é variável, ela já recebeu o valor 15, por aí vai. Agora, o Java vai fazer essa condição, ele vai validar. Idade do cliente, o valor da variável, é maior ou é igual a 18? No caso, sim. Aliás, não, no caso não, né? Eu coloquei 15 anos aqui. Então, 15 anos não é maior ou igual a 18. Então, essa condição é falsa. Então, simplesmente, o Java não vai entrar aqui dentro. Ó, ele vai passar direto. Ó, tá vendo? Então, ó, a execução até ela finalizou, nada foi impresso. Então, assim, o código-fonte que a gente colocar aqui dentro só vai ser executado se essa condição validada for verdadeira. Vamos mudar agora? Agora sim, vamos colocar aí, ó, ele maior de idade, de fato. Vou voltar a executar. Novamente, e cria a variável, já atribuiu o valor 18 a ela. Vamos nessa mesma condição. Agora sim, ó, ele vai perguntar. O conteúdo, né, o valor da variável idade cliente é maior ou pelo menos igual a 18? Sim, no caso ele é igual. Então, a gente vai ver que vai entrar aqui dentro do if. Deixa eu abrir aqui a console. E, de fato, ele vai apresentar aqui na tela. Então, aqui está um exemplo simples, né, dessa validação. Antes da gente ver variações, tá, desse mecanismo de condicionais, né, etc., vamos ver quais outros operadores a gente consegue usar aqui dentro para prover, né, essas validações, né? Aqui eu usei no caso maior ou igual, né? Tem vários outros. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma comparação, se uma variável é a partir de tal número, ou seja, se ela é pelo menos igual ou superior, a gente usa o que a gente aplicou aqui, né? Maior ou igual. Tem o inverso também. Eu quero saber agora se ele é menor de idade. Então, se ele é menor de idade, ele tem que ser, por exemplo, você pode usar de duas maneiras, né? Ou menor que 18, ou seja, a partir de 17. Deixa eu só mudar o texto. É menor de idade. Então, essa maneira vai funcionar, né? Até aqui, ó, mudando a idade para 17, você vai ver que, de fato, ele vai cair nessa condição. O Java vai perguntar, olha, o valor da variável idade cliente é menor que 18? Sim, essa condição é verdadeira. Ou seja, ele vai ler a linha de dentro do if. Cliente é menor de idade. Eu posso também fazer de uma maneira parecida, né, com a que a gente fez anteriormente. Ou seja, eu posso usar o menor igual, né? No caso aqui agora tem que ser 17. Então, por exemplo, olha, a idade do cliente é menor ou é igual a 17, né? Então, vamos executar. E aqui, olha, vai cair também, né? Então, essa é uma segunda maneira de fazer a questão aí.
Eu posso comparar também, usar o operador igual, ou seja, olha, eu não quero saber se um número é a partir de tal número, etc., ou é menor que tal número. A gente pode comparar também se um número é exatamente igual ao outro. Então, por exemplo, aqui, ó. Agora eu quero ver se a idade é igual a 18. Só que tem um porém aqui, tá? A grosso modo, vocês poderiam pensar que seria essa a sintaxe. Não, olha, idade igual a 18. Aí o Java, inclusive, né, ele está acusando uns erros aqui, né? Você fala, poxa, mas o que está errado aqui, né? É que é o seguinte, no mundo do Java, quando a gente usa apenas uma vez o operador igual, significa que a gente quer atribuir valor. Ou seja, eu quero pegar esse valor que está à direita e atribuir dentro da variável que está à esquerda, quando a gente usa uma vez o operador igual. Porém, quando a nossa finalidade é fazer uma comparação, eu quero comparar, né, para ver se um valor é igual ao outro, então são dois iguais que a gente usa, tudo bem? Então isso aí confunde muito aí no começo, tá? Né? Mas com a prática, a repetição, etc., a gente vai acostumando, tá? Então, para atribuir valor é apenas um igual, pego o valor aqui e atribuo na variável. Quando eu quero comparar uma variável com outra ou com um valor aqui direto, né, a gente usa dois iguais. Então, vamos lá. Só mudar o texto aqui, cliente. Vamos lá, vamos executar. Já criei a variável. Aqui ele vai fazer a validação, ó. Idade do cliente, ó, o valor dela é igual a 18? No caso, sim. Então, ele vai cair aí dentro do if e vai printar aqui na aba console. Em contrapartida, ó, eu vou alterar esse valor. Vamos ver agora o que vai acontecer. Aqui é a variável. Ele vai fazer essa validação, né? Olha, o conteúdo da variável, no caso 19, é igual a 18? No caso, não. Então, essa condição não é verdadeira. Essa condição é falsa. Então, o Java não vai ler essa linha. Tá vendo? Não deu. Beleza, então aprendemos aí mais um operador, que é o igual. Temos também possibilidade de ver se uma determinada variável está entre um certo intervalo. Então, por exemplo, suponha aqui, ó, idade do cliente, vamos colocar 30 anos. Mas, na verdade, o que eu quero ver é o seguinte. Eu quero saber se a idade do cliente está entre um certo intervalo. Ou seja, por exemplo, se ela está entre 20 e 40 anos, então como que eu vejo se uma determinada variável está entre um certo intervalo? A gente faz assim, ó. Então, assim, o início do intervalo, vou até colocar aqui um comentário para servir de referência, né? Ó, desejo verificar se idade é entre 20 e 40 anos. Beleza? Vamos lá. Então, como a gente faz isso aqui? Primeira coisa, eu começo focando no início da validação, né? É um entre, né? É um certo range aqui, né? Então, eu vou começar focando no range inicial. Então, vamos lá. Idade do cliente. Para eu garantir que ela comece a partir de 20, então eu tenho que fazer, olha, a idade do cliente, ela é, por exemplo, aqui, ó, maior ou pelo menos igual a 20. Então, com essa instrução, eu fiz aí 50% da demanda, né? Então, aqui eu estou vendo se ela começa a partir de 20, se ela é maior ou pelo menos igual a 20. Beleza, mas ainda está faltando essa outra validação. Como que eu incluo essa outra validação? É o seguinte, nesse caso, o nosso if, né, a nossa validação ia ser realizada, ela é composta por mais de uma condição, né? Então, são duas condições. A idade, ela tem que ser pelo menos a partir de 20 e também 40 ou menor que 40, né? Então, são duas condições. Como que eu acrescento aqui uma nova condição ao if, né? A validação. A gente usa duas vezes esse comercial aqui, tá? Então, esse conjunto aí de caracteres pro Java, ele entende o seguinte, que eu quero acrescentar uma nova validação, tá? Então, como seria essa nova validação? Representando esse limite aqui de 40 anos. Então, a mesma variabilidade, agora ela tem que ser menor ou pelo menos igual a 40. Agora sim. Então, temos aqui, ó, duas validações, né, separadas por esse caractere. E para o Java, né, para ele entender que esse if como um todo, a condição é verdadeira, ambas as validações devem ser verdadeiras. Por exemplo, às vezes a idade pode até ser superior a 20,
Mas às vezes ela é superior a 20, mas ela ultrapassa o 40. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui na prática, ó, 60 anos de idade, ó, vamos ver. Deixa eu só alterar o texto aqui, ó. Cliente possui entre 20 e 40 anos. Então, vamos ver como que o Java vai se comportar, ó, com a gente indicando o valor 60 a variável. Nossa variável ela está valendo 60. Agora o Java vai ler as duas condições. Essa primeira condição aqui, ó, ela até seria verdadeira, tá vendo? Aqui, só para explicar o que eu fiz, tá? Aqui um truquezinho, é o seguinte, ó. A gente, pelo fato de estarmos aí executando o projeto em modo debug, isso provê várias coisas para a gente, né? Acompanhar a execução passo a passo, etc. Colocar aqui o cursor em cima das variáveis e ver em tempo real o valor que consta nelas ali naquele momento, etc. Mas a gente também consegue mostrar o resultado de trechos do processamento. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu vim com o meu mouse, ó, vim selecionando, 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 e eu paro aqui. Ou seja, ó, esse trecho selecionado é um conjunto que faz algo, tá? No caso, ele é um trecho que está completando uma das validações. No caso, tem duas, né? Mas se eu selecionar esse trecho aqui, ó, eu completo pelo menos uma das validações. E aí, uma vez selecionado, no seu teclado, você vai segurar Ctrl, Shift, tudo junto, e aperta o I de igreja. Então, vamos lá, fiz. Aí, ó, ele executa essa validação. No caso, essa validação, ou seja, essa comparação que ele fez, né, na idade do cliente, se é igual ou pelo menos superior a 20, deu true, ou seja, é verdadeiro, pelo menos esse trecho, né? Porque no caso a idade é 60, então sim, 60 ele é superior ou pelo menos igual a 20, né? Ok. Agora o problema é, no if, todas as condições presentes aqui devem ser verdadeiras para ele considerar que como um todo essa validação é verdadeira, né? O problema é essa segunda validação aqui, ó. Até passamos aqui na primeira, mas quando ele tentou essa segunda, ó, idade, no caso é 60. Ela é menor ou pelo menos igual a 40? No caso, não. Não é menor e nem é igual a 40. Então, essa condição, ó, até fazer aquele atalho que a gente fez, não. Então, seleciona aqui novamente, Ctrl, Shift, I de igreja, vai, ó, false. Então, isso vai fazer com que o nosso if não caia aqui dentro, né? Porque todas as condições, as validações presentes aqui nesse if devem ser verdadeiras para que ele entenda como a validação como um todo seja verdadeira e leia a linha que tiver aqui dentro, né? Então, tem essa questão. Deixa eu executar mais uma vez aqui, tá? Só para mostrar uma coisinha para vocês também em relação a esse modo debug. Ó, eu vim aqui na linha do if novamente. Da mesma maneira que eu consigo selecionar trechos de código e por aquele atalho, Ctrl, Shift, I, eu ver o resultado daquele processamento, eu consigo selecionar o todo aqui também. Ó. Então, eu consigo selecionar as duas condições juntas e, novamente, Ctrl, Shift, I. E aí, ó, ele dá como false. Por que ele dá como false? Porque a premissa aqui da validação é o seguinte. Imagine que eu tivesse, sei lá, 10 validações. Aqui, no caso, eu tenho duas só, né? Mas imagine que fosse 10. 9 delas deu tudo true. A primeira true, a segunda, a terceira, a quarta, até a nona deu true. Se a 10ª der false, ele considera que tudo, o resultado final é false, né? Então, novamente, pelo fato dele só cair aqui dentro no if, se todas as condições aqui forem verdadeiras, né? Se uma falhar, ou seja, se uma não for verdadeira, ele considera que o if é falso. Então, ele não vai cair aqui dentro, tá vendo? Agora, vamos fazer um segundo teste, né? Agora, baixando aqui esse valor, né? Vamos colocar o valor de 30 anos, né? Então, nesse caso, é para ele cair aqui dentro, né? No caso, 30 está entre esse range, né? Então, vamos ver aí a execução. Aí aqui, ó, ele vai fazer as duas validações, né? Então, por exemplo, ó, olha, idade, que no caso está valendo 30, ela é maior ou pelo menos igual a 20? No caso, sim, no caso ela é maior. Então, essa primeira condição, ó, Ctrl Shift I, essa primeira condição é true. Agora, vamos ver aqui uma prévia, né, do que ele vai se entender aqui nessa segunda validação. Idade do cliente, ela é menor ou pelo menos igual a 40? No caso, sim, ela é menor. Mesma coisa, ó, seleciona esse trecho, Ctrl Shift I, ele deu true também. Então, ambas as validações deram true. Então, no caso, ele vai ficar aqui dentro. Ele print aqui, ó, o cliente sim, possui entre 20 e 40 anos.
Então, tá? Vimos aí mais um exemplo de como a gente pode adicionar mais de uma condição ao if. Agora, é o seguinte, temos também um operador que é o tal do OU, ok? Então, vamos lá. Agora, o novo exemplo que a gente vai ver é o seguinte, ó. Desejo verificar se a idade é 20 anos ou 40. Então, nesse caso, eu não estou vendo se a idade, se ela consta em um certo intervalo de x a y. Não. Ou ela tem que ser igual a 20 ou igual a 40. Ou seja, se ela acertar, né, um desses valores, eu considero que está ok. Tá? Então, como que ficará isso? É o seguinte, ó. Então, no caso aqui, deixa eu apagar tudo para a gente fazer do zero. Então, é o seguinte, ó. Novamente, né, aqui temos duas condições, né? A diferença é que aqui, como a gente está usando o operador OU, se pelo menos uma dessas condições for verdadeira, então cai aqui dentro do if, né? Ele considera que está ok a validação. Se pelo menos uma for verdadeira. Por quê? Porque ele está usando o OU ao invés do e, que a gente usou na validação passada. Então, vamos lá, ó. Idade. Deixa eu me concentrar primeiro nessa primeira validação aqui, ó. Se a idade for igual a 20, beleza? Agora eu fiz metade do que foi solicitado aqui, né? Agora eu tenho que completar outra metade. Quando a gente quer fazer o e, né? Assim, ambas as condições devem ser verdadeiras, né? Igual a gente fez no exemplo passado, a gente usava esse caractere e comercial duas vezes, né? O ou é um pouquinho diferente, tá? O ou é o chamado pipeline que a gente usa, né? Então, é esse caractere aqui, ó, duas vezes. Então, ele indica para o Java que é o seguinte, olha, eu vou estar adicionando uma nova condição aqui, né? E se pelo menos uma condição for verdadeira, tá dentro. A validação tá ok. Por exemplo, aqui no caso a gente vai fazer duas condições, validando 20 e validando 40. Mesmo se eu fizesse aqui 10 condições, todas elas usando o ou, o que ia acontecer? Mesmo que as 9 primeiras não fossem verdadeiras, se a última fosse verdadeira, tá dentro, né? Tá validado, né? Então, o ou, ao contrário do e, é o seguinte, se pelo menos uma das condições presentes aqui dentro forem verdadeiras, então ele considera ok a validação, tá? Então, vamos escrever aí a questão aqui dos 40, né? Aqui, ó, idade igual 40. Então, novamente, o ou, caso essa condição for verdadeira ou essa condição for verdadeira, ele considera que está dentro. Deixa eu só editar o texto. O cliente possui 20 anos ou 40 anos. No nosso exemplo aqui, ó, a gente está colocando como 30, né? Então, não cai nem nesse cenário, nem nesse. O Java vai se virar aí. Vamos executar aqui o modo debug. Beleza. Aqui, ó, vamos lá. No caso, a nossa variável cliente, ela está valendo 30. Então, assim, ó, novamente, aquele atalho, né? Ó, eu posso selecionar aqui essa primeira validação, Ctrl Shift I, e aqui, ó, já deu false. Por que deu false? Porque a variável cliente, que vale 30, ela não é igual a 20. 30 não é igual a 20. Temos ainda uma esperança, né? Porque o ou, mesmo que essa condição ela não é verdadeira, né? Se a outra condição for, então tá dentro, tá validado. Então temos ainda uma pequena esperança pelo fato de ser ou aqui, né? Mas vamos ver esse caso aqui, ó. Idade cliente, que vale 30, ela é igual a 40? Também não é, né? Se usar aquele mesmo atalho, ó, selecionei essa validação, Ctrl Shift I, falso também. Então, infelizmente, por mais que aqui as chances são maiores, né? Porque quando a gente usa o operador ou, né? Se pelo menos uma validação for verdadeira, tá dentro, né? Mas nesse caso, ambas são falsas, né? Até se eu selecionar aqui como um todo, ó, de novo, ó, Ctrl Shift I, ó, false, né? Então, realmente não vai cair aqui dentro. Vamos ver. Não caiu. Beleza. Agora vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar que a idade agora é 40. Então, vamos ver aqui. Executar novamente. Vamos lá, ó, vamos por parte de novo, ó. Primeira validação aqui, ó. Idade, que no caso está valendo 40. 40 é igual a 20? No caso não é, né? Se a gente selecionar aqui, Ctrl Shift I, ele vai dar false. 40 não é igual a 20. Beleza, mas temos uma esperança, né? Porque tem um ou aqui. Então, se pelo menos essa condição for verdadeira, tá dentro. Vamos ver aqui, ó. Idade, que está valendo 40, é igual a 40? Sim, é. Tanto é que você vê aqui, ó, seleciono, Ctrl Shift I, True.
Então, o operador OR, né, ele adota esse comportamento. Você pode colocar aqui dentro do if, no caso a gente colocou duas validações. É ilimitado, você pode colocar quantas você quiser, né? E se pelo menos uma das validações forem true, for verdadeira, né? Então o Java acata, ele entende que tá ok, passou na validação. No caso aqui, então, ó, ele vai ler. Mesmo que essa primeira condição não foi verdadeira, 40 no caso, né, não é igual a 20, pelo menos uma das condições foi verdadeira. Então ele acatou. Ele vai exibir aqui. O cliente possui entre 20 e 40 anos. Maravilha. Então, temos aí o operador OR. No cenário que eu queria mostrar, que envolve uma certa característica, ali, um certo cenário do operador OR, né, que ele pode gerar um comportamento inesperado caso a gente não se atente, não aplique da maneira correta. Vamos lá. Para mostrar esse comportamento, a gente vai ter que escrever tudo aqui. Tá? A gente vai ter que pensar no novo cenário aqui. Vamos lá. Vamos supor que o nosso sistema ele ofereça uma entrega grátis se o cliente estiver incluído em uma determinada combinação de características. Vamos lá. Qual seria essa combinação? O cliente terá entrega grátis se essa combinação aqui for atingida, tá? Primeiro item que é inegociável, ele precisa ter essa característica, é inegociável. Se ele não tiver essa primeira característica, ele está fora, não vai ganhar entrega grátis. Qual é? O valor do pedido ser superior a R$500. Beleza. Agora é o seguinte, ó, aqui embaixo, a gente vai colocar uma combinação de características como sendo um segundo critério. No caso, a gente vai colocar duas características, duas validações, onde se ele atingir pelo menos uma dela, ele está dentro. Então, assim, ó, vamos supor. Quais seriam essas duas características, né? Seguinte, ele residir em São Paulo, ou se tratar do primeiro pedido dele, ó, for o pedido. Só para recapitular aqui, é o seguinte, ó, nós temos basicamente dois critérios que ele tem que atingir, tá? O primeiro critério, esse daqui, ó, é inegociável, o pedido dele deve ser superior a 500, inegociável. Se o pedido não for superior a 500, nem adianta ler os outros critérios, tá? Ele não vai ter um desconto. Então, isso aqui é inegociável. Já que essa segunda característica é uma combinação, ou seja, eu tenho duas características onde, pelo fato aqui de eu estar usando o operador OR, ele não precisa se enquadrar em ambas. Se ele se enquadrar ou nessa daqui, que é residir em São Paulo, ou nessa daqui, que se tratar do primeiro pedido dele, se uma dessas duas características for verdade, já está dentro, tá? Então, recapitulando, ele tem que atingir essa daqui, essa é inegociável. Quanto a essas outras duas, se ele atingir uma delas, está dentro. Por que, nesse caso, se ele atingir uma delas, está dentro? Pelo fato de eu estar usando o operador OR. Se fosse o operador E, aí não tem jeito. Aí ele tem que atingir essa característica e também essa daqui. Mas no nosso caso, a gente está usando o operador OR, então isso abre mais margens, né? Aumenta a chance dele. Então, se ele estiver enquadrado em uma, pelo menos dessas duas características, e também estiver enquadrado nessa primeira que é inegociável, então ele está dentro, ele vai ganhar um desconto. Então é o seguinte, ó. Vamos apagar aqui para escrever tudo do zero, né? Então, primeiro passo, ó, vamos criar variáveis que vão armazenar todas essas informações. Ó. Então, a primeira é a valor. Valor, né? Valor monetário representa o valor do pedido. Não seria uma boa ideia armazenar esse valor monetário em uma variável do tipo int. Por quê? O valor monetário, né, ele pode ter centavos, né, que seriam as casas decimais. E o int, por sua vez, ele não aceita valores monetários, né? Então, mais indicado aqui, no nosso exemplo, vai ser a variável do tipo double. Novamente, num cenário real, numa aplicação real, provavelmente não utilizaríamos variável do tipo double para armazenar valores monetários, né? Porque ela exige um tratamento mais custoso para lidar com arredondamento de casas decimais, etc. A gente utilizaria um outro mecanismo chamado Big Decimal, que tem as suas particularidades, né? Mas para ficar mais simples aqui a didática, né, já que o foco aqui são os ifs, né, e não necessariamente esses valores monetários, né, a gente vai usar uma variável mais simplificada que é o double. Então vamos lá, double valor pedido
E aí vamos colocar, ó, como valor do pedido, um valor que ele não atinja esse primeiro critério, tá? Então vamos colocar um valor inferior a 500. Vamos colocar 400 aqui, ó. Beleza. Agora a próxima variável, né, que vai representar aonde ele reside, né? No caso o estado. Então vamos lá. O estado a gente vai tratar como string, tá? No caso a sigla do estado. Então vamos tratar como string. Então estado, ó, string, que é uma variável do tipo texto. Então aqui, ó, estado. Para ele não atingir essa condição, tá? Então aqui está pedindo São Paulo, mas vamos colocar aqui um RJ para ele não atingir também esse critério. E por último aqui na questão das variáveis, é uma variável que vai dizer para a gente se trata do primeiro pedido ou não. Então se é um sim ou não tem terceira opção. É o primeiro pedido ou não é? Não tem uma terceira opção. Então nesses casos de sim ou não, verdadeiro ou falso, a gente usa o boolean. Então aqui, ó, boolean primeiro pedido igual. Vamos colocar aqui, ó, agora por sua vez, para ele sim se enquadrar nesse cenário, tá? Então aqui, ó, né, uma das validações, né, é se tratar do primeiro pedido e vamos colocar assim, ó, simulando que sim, se trata do primeiro pedido, beleza? Agora vamos montar o nosso if aí, ó, montar primeiro aqui a estrutura do if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, então aqui está montado o esqueleto dele, né? Eu vou colocar o texto a ser exibido, tá? Então, system.out.println. E aqui eu vou colocar um texto que vai dizer que ele ganhou sim desconto, ó. Lá, desconto não, né? Entrega grátis. Então, vamos lá. Terá a entrega grátis. Beleza. Agora sim, ó, vamos montar nosso if. Novamente, tá? Para o Java não faz diferença se a gente quebra a linha, não quebra a linha, etc, né? Mas para ficar mais visível para vocês, né, mais didático, ó, eu vou quebrar a linha aqui, tá? Vamos lá, agora vamos começar a escrever, ó, cada uma aqui, né, das validações. Vou começar aqui pela primeira, ó. O valor do pedido tem que ser superior a R$500. Então, aqui, ó, o valor do pedido, representado por essa variável, ó, o valor do pedido superior a 500. Então, tá aqui o primeiro critério. Beleza. Agora, ó, conforme foi dito, né, além desse critério que é inegociável, ele precisa atingir esse critério, senão ele está fora. Além desse critério, ele pode atingir mais esse ou esse daqui. Então, esses dois aqui, ó, perceba, é como se fosse subcritérios, né, subvalidações, onde se ele atingir uma ou outra, ele está dentro, tá? Então, vamos lá, vamos escrever aqui, ó, deixar até na linha de baixo para seguir até essa estrutura. Vamos lá. Então, residir em São Paulo. Como que eu sei? Através dessa variável, se ele reside ou não em São Paulo. Então, aqui, ó, o estado do cliente deve ser igual a SP, São Paulo. E aqui, ó, seguir aqui, ó, ou é representado pelo operador, né, ó, duas vezes aqui o pipeline, é aqui, ó, se tratar do primeiro pedido do cliente, que é representado por essa variável. Ah, tá. Aqui eu esqueci o E aqui, tá? Porque é a combinação, né, de características, ou seja, ó, essa primeira característica é inegociável, está representada aqui. Então, além dessa, né, ele tem que ter outras características. Então, ele tem que se enquadrar aqui e, que vem aqui, ó, então o E aqui, ó. Agora, aqui estão as duas possíveis, né, características extras, que pelo fato aqui de estarmos usando aqui o operador ou, né, basta ele atingir ou esse daqui ou esse daqui. Ele não precisa se enquadrar nos dois, né? Pelo fato de estar ou aqui. Beleza, então aqui, ó. Aqui está a primeira validação, né? Residir em São Paulo, ó, ou se tratar do primeiro pedido do cliente. Beleza, ó. Primeira coisa, vamos colocar aqui o breakpoint para a gente ver aqui pausadamente a execução, né? Para a gente entender o que vai sair disso daqui. Vamos lá. Executar aqui o modo debug. Na aba console, vou aqui, ó, preencher as variáveis, agora sim, está dentro do if, ó. Então vamos lá. Vamos estudar esse primeiro critério que é inegociável. Então vamos lá. O valor do pedido deve ser superior a R$500. Ó, o valor do pedido, no caso, ele é R$400. Ele não é superior a 500. Então, se a gente for pensar na nossa regra de negócio, já deveríamos, né, ter certeza absoluta que ele não deveria ganhar o desconto, porque conforme foi dito, esse primeiro item é inegociável, ele precisa estar enquadrado aqui, tá? E no caso aqui, ó, ele não está enquadrado. Tanto se eu selecionar somente essa validação, ó, Ctrl Shift I, ó, false,
Então, em teoria, poderíamos decidir que ele não deve ganhar desconto, ou seja, essa linha não deve ser executada, né? Vamos continuar aqui, ó, a próxima validação que ele vai fazer, ó. O estado do cliente é igual a SP? No caso, não é. Aqui está RJ, né? Ó. Se a gente selecionar somente essa validação, Ctrl Shift I, ó, falso também. Então, por enquanto, ó, deu falso aqui, o que já deveria descartar o cliente de receber o desconto. Aqui deu falso também, e temos esse OU aqui, né? Ó, essa condição, que indica se trata ou não do primeiro pedido do cliente. No caso, sim, se trata do primeiro pedido do cliente. Ó, Ctrl Shift I, sim. Mas, embora essa condição foi verdadeira, pelo fato dessa primeira ter sido falsa, ele não deveria ganhar desconto, né? Porque, novamente, eu sei que é bem confuso essa parte, mas, novamente, a nossa regra de negócio essa primeira condição é inegociável, ele precisa atingir ela, ó, precisa atingir ela. Além de atingir ela, ele deve atingir uma dessas outras duas, tá? Aqui, a grosso modo, ele deveria atingir pelo menos duas condições. A primeira, que é inegociável, seria essa primeira. E se ele atingir mais esse daqui ou mais esse daqui, ele deveria ganhar um desconto. Porém, aqui ele já falhou na primeira. Ó. A primeira condição é falsa. O valor do pedido não é superior a 500. Né? É falso. Ó. Então, o que deveria acontecer é o Java não ler essa linha, não cair nessa condição. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ele caiu indevidamente. Então, perceba, em algum ponto aí há uma falha na nossa lógica que não está estourando um erro para o usuário, porém o sistema não está se comportando como deveria. Isso é muito grave, né? Porque, por exemplo, se a gente sobe uma alteração dessa, de fato, ali para os clientes utilizarem, etc., olha o tanto de perda financeira que estaria gerando para a empresa, né? O tanto de desconto indevido que estaria sendo dado, etc. Né? Então, é muito perigoso o cenário. O que aconteceu aqui, né, para esse cenário falhar? Né? Porque o cliente ele não poderia ter tido desconto, mas ele teve. É o seguinte, ó. Essa regra que eu vou falar, tá? É especificamente para esse cenário, né, que se inclui o operador OU, tá? É somente o operador OU que provê esse tipo de cenário que a gente tem que se atentar. É o seguinte, ó. Sempre que o operador OU, aqui, ó, estiver presente em uma combinação de validações, tá? Então, pensa assim, ó. Para esse cenário ser atingido, ó, a gente precisa ter uma validação e uma segunda validação, onde essa segunda validação for composta por mais de uma condição, tá? Eu sei que é um cenário bem confuso, tá? Por exemplo, ó, se não houvesse essa primeira validação, não teríamos o problema, tá? Porque assim, ó, aqui a coisa tá bem simples, ó, eu tenho esse critério ou esse critério, se ele atinge um dos dois, ele tá dentro. Mas o nosso caso é mais complexo, porque a gente tem um critério inicial, uma validação inicial, e temos uma segunda validação, que é essa daqui, ó, mas essa segunda validação é composta por mais de uma condição e, além disso, separada pelo OU. Tá? Então, novamente, é um cenário bem confuso, mas é essa característica que leva ao problema. Tá? É quando eu tenho uma condição e outra segunda condição, onde essa segunda condição, na verdade, é uma combinação, né? É mais de uma condição separada pelo OU. Então, é o seguinte, nesse caso, a gente precisa dizer para o Java que, na verdade, ó, esses dois itens aqui, eles se tratam de uma combinação de condições, tá? Como que eu digo isso para o Java? Colocando aqui o parênteses. Então, eu falo para o Java assim, ó, Java, eu estou colocando aqui entre parênteses, então é o seguinte, entenda tudo que tiver aqui dentro como sendo uma coisa só. Então, assim, de maneira que ele, inclusive, ele processe isso daqui à parte. Então, Java, ele não vai entender, a grosso modo, isso daqui como sendo duas condições. Ele vai ler as duas condições, mas ele vai pegar o resultado final de tudo isso e levar para cima como se fosse uma condição só. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar, de fato, o parênteses aqui, ó, eu estou falando para o Java. Java, olha, essa condição aqui, na verdade, ó, é um grupo, tá? Então, aqui, ó, eu sei que tem mais de uma condição aqui dentro,
Porém, são condições que, somadas, agrupadas, ela forma uma validação só, tá? Então, é como se fossem subcondições que, agrupadas, ela forma uma condição única, tá? Então, sempre que você tiver esse cenário, ou seja, você tem uma condição e você vai ter uma segunda condição aqui, ó, porém, essa segunda condição, na verdade, são mais de uma validação separada pelo operador ou. Aí você tem que usar o parênteses aqui para dizer para o Java que, na verdade, isso daqui se trata de uma combinação, um agrupamento de condições que ele deve tratar como sendo uma só, tá? Eu sei que é bem confuso essa parte, tá? Mas vamos lá. Se a gente executar isso aqui de novo, ó. Ah, tá preenchendo aqui o valor das variáveis, ó. Aí voltando aqui, né? Ó, o valor do pedido, olha, é 400, ou seja, não é superior que 500. Só isso já tem que descartar o cliente de ter a entrega grátis, né? Então aqui, ó, ele falhou nessa condição. E aí ele vem para cá, ó, nessa... Olha, aí, ó, ele nem... Agora sim, ó. Ele nem leu aqui, repara, ele nem caiu. Porque agora sim o Java entendeu que essas condições aqui faziam parte de uma mesma validação. Como assim uma mesma validação? Porque eu estou colocando aqui, ó, delimitando, né, o parênteses, ou seja, eu estou agrupando, eu estou colocando tudo no mesmo pacotinho. Então, estou falando assim para o Java, Java, olha, tudo que tiver aqui dentro desse parênteses, entenda que é uma condição só. Por mais que são duas validações, mas entenda que é um grupo de validações que leva a uma mesma condição, tá? Então, agora, ó, como esse item falhou, ele nem leu esses aqui, porque agora sim ele teve o comportamento esperado. Olha, se esse item aqui, que é inegociável, falhar, cara, nem considera o resto. Agora sim, ó, ele executou e o cliente em nenhum momento ó, ganhou desconto, em nenhum momento foi printado isso daqui, tá? Enfim, é um cenário bem confuso. É muito comum, né, que os desenvolvedores, né, nas primeiras atuações que eles enfrentam um cenário desse, né, não sai o comportamento esperado, eles vão falar, caramba, mas o que está errado aqui e tal, né? Aí eles vão acabar pesquisando na internet, vão vendo alguma coisa sobre e vão chegar nessa conclusão aqui. Beleza, vamos lá. Então, para a gente prosseguir nas possibilidades dessas condições, né, desses ifs, etc., ó, vamos tratar mais exemplos, tá? E a gente vai ver algumas variações desses ifs aí. Vamos lá. Perceba o seguinte, ó. O if que a gente fez, né, até então, se o usuário se enquadrasse em uma determinada condição, algo era executado. Tá? Se ele não se enquadrasse, nada era executado. Até porque, né, quando a gente colocava condições falsas, nada era impresso no console, né? Nada era printado no console. Então, assim, ou cai na condição e algo é executado, ou se não cai nessa condição, nada será executado. Esse era o exemplo que a gente estava até então. Agora, tem casos que, assim, olha, alguma coisa tem que ser executada, tá? Ou vai ser um comportamento A ou vai ser um comportamento B. O que não pode acontecer é nada ser executado, tá? Então agora já é um cenário diferente, tá? Então alguma coisa tem que ser executada, ou o cenário A ou o cenário B. Vamos pensar aqui, ó. Então vamos pensar assim, ó, numa regra onde o nosso sistema ele vai oferecer desconto para o cliente. Ele vai oferecer, ou seja, algo vai ser executado. A dúvida é qual vai ser esse desconto, tá? Então vamos lá, ó. Cliente sempre terá desconto, ou seja, sempre algo vai ser executado. Agora, qual desconto ele vai ter? Seguinte, ó, se pedido for, vamos lá, até R$ 99, o desconto será de 5%, beleza? Agora, se for a partir disso, né, ó, então assim, ó, se pedido for a partir de R$ 99, o desconto será de 10%. Beleza. Agora vamos começar a escrever isso daí, né? Primeira coisa, a gente tem que armazenar uma variável que representa o valor do pedido, que é o que vai ser validado. Então aqui, ó, novamente, valor monetário, estamos usando aí o double para armazenar esse tipo de valor. Ó. Então double valor pedido igual, vou chutar aqui, deixa eu pensar, bom, vamos colocar aí um valor para ter um desconto menor, vai, R$80. Beleza, agora vamos, tá, certinho. Agora vamos escrever o nosso if aqui, ó. Primeiro vamos montar a estrutura do if e tal, agora aqui, ó, vamos colocar a primeira condição aqui, ó.
Se o valor do pedido for até R$ 99,00, então vamos fazer aqui, ó. Se o valor do pedido for até R$ 99,00, como que eu sei que o valor do pedido é até R$ 99,00? É se ele for ou menor que R$ 99,00, ou pelo menos se ele for igual a R$ 99,00, tá? Então, é assim que eu sei se um valor é até outro determinado valor, tá? Beleza. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai ganhar um desconto de 5%. Então, aqui, ó, system.out.println. Vamos colocar aqui o desconto que ele vai ganhar. Agora é o seguinte, ó, é por isso que a coisa chama lógica de programação, tá? Porque temos que usar muito a lógica aqui. Seguinte. Pensa o seguinte. Vamos partir da premissa, tá? Que o cara não vai fazer um pedido de R$0,00, tá? Não tem sentido, beleza? Não vai ter pedido de R$0,00, né? O pedido vai começar por algum valor. Então, assim, ó. Agora, assim, ó, esquece programação, tá? Esquece programação, pensa na vida real. Vamos usar a lógica aqui, ó. O pedido, ou ele pode ser até R$ 99,00, beleza? Ou ele vai ser até R$ 99,00. Se ele não for até R$ 99,00, você concorda que ele é a partir de R$100? Só resta essa opção? Então, vamos lá. É meio que um sim ou não. Tipo assim, só tem duas opções. Não tem uma terceira. Se eu olho para um valor do pedido e ele não é até R$ 99,00, só pode ser a partir de 100. Não, é lógica, tá? Não tem uma terceira opção. Se ele não é até R$ 99,00, ele é a partir de 100. Eu não preciso nem fazer uma nova condição, uma nova validação para ver, o pedido não é de R$ 99,00, deixa eu ver se ele é a partir de 100. Não precisa eu fazer essa nova validação para deixa eu ver se é a partir de 100. Se ele não é até R$ 99,00, só resta uma opção, ele é a partir de 100. Ponto final. Isso aqui é lógica, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, seguinte, a gente quer um comportamento no qual uma certa validação foi realizada e se o cliente se enquadrar nessa condição, ele vai ter isso aqui executado, ou seja, o desconto de R$ 5,00. Agora, se não for isso, se o pedido dele não for até R$ 99,00, pensando de uma maneira lógica, é certeza absoluta que o pedido é a partir de R$ 100,00. Então, eu não preciso escrever um outro if para ver se o pedido é a partir de R$ 100,00. Não, só pelo fato dele não ser... Aliás, né? Só pelo fato dele não ser até R$ 99,00, eu tenho certeza absoluta que ele é a partir de 100. Não preciso fazer uma nova condição, uma nova validação para ver se é a partir de 100. Eu tenho certeza que não é. Então, aqui, ó, quando eu quero executar algo, se a condição validada não for verdadeira, então, assim, ó, se essa condição aqui não for verdadeira, execute essa outra coisa que eu vou te dizer. A gente usa o else, tá? Então, o else, ele é usado assim, ó, execute algo caso a condição presente aqui no if não seja verdadeira. Então, se a condição presente no if não for verdadeira, eu quero que você execute o que eu colocar aqui dentro, tá? E no caso, o que a gente vai colocar aqui dentro? O desconto referente a pedidos a partir, né, de R$100. Tá. Aqui eu só aqui, tá? Aqui a partir de R$100, tá? Então, aqui, ó. Então, pedidos a partir de R$100, o desconto será de 10%. Vamos ver agora, ó. Deixa eu colocar aqui o breakpoint para a gente executar em modo debug. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, ó, preenche a variável. No caso, o valor do pedido está representando aqui, ó, o valor de R$80. Aí, vamos lá, ó. R$80, ele é menor ou igual a 99? No caso, é. R$80, no caso, ele é menor que 99. Então, aqui, ó, essa condição, se a gente selecionar aqui, ó, Ctrl Shift I, é true. Essa condição é verdadeira. Então, é para ele cair aqui dentro. Vamos ver. Caiu. Ó, o desconto será de 5%. Beleza? Vamos testar agora o outro cenário. Sempre quando a gente faz esses ifs, elses, etc., a gente tem que testar todas as variações possíveis. Então, a gente testou a primeira variação para se enquadrar nesse cenário. Agora, a gente tem que testar a variação para se enquadrar nesse outro cenário, que é o segundo cenário possível, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar um pedido de R$100 para cair nessa regra, né? De pedidos a partir de R$100, que devem receber 10% de desconto. Vamos executar aqui de novo. Preencheu a variável. Nesse momento aqui, ó, a variável está valendo R$100. Ó, então, vamos lá.
Ó, R$100, que é o valor do pedido, ele é menor ou pelo menos é igual a 99? Não. R$100 nem é menor que 99 e nem é igual a 99. Então, aqui, ó, essa condição vai ser falsa. Ó. Ctrl Shift I, falsa. Então, ele não vai cair nesse if. Ó. Vamos seguir aqui com F6. Aqui, ó. Então, assim, aí você falou, pô, mas espera aí. Você tem certeza realmente que deveria dar 10% de desconto? Em nenhum momento desse else aqui, ó, em nenhum momento você está validando se o pedido é a partir de R$100. Aí é o que eu falei, né? Vamos usar a lógica. Eu não preciso fazer uma validação para ver se é R$100. Eu tenho certeza absoluta que é. Por que eu tenho certeza absoluta que é? Porque se essa condição for verdadeira, ou seja, se o valor do pedido se o valor do pedido não for até R$99, só resta uma segunda opção. Ele é a partir de 100. É por isso que esse else aqui, ó, eu não precisei fazer um novo if aqui para ver se é a partir de R$100. Eu sei que não é. Se essa condição for falsa, só resta a segunda opção, que é o pedido ser a partir de R$100, tá? Então aqui eu posso ir na certeza absoluta que eu vou estar dando o desconto correto aqui, ó. 10%. Beleza. Então esse daqui, tá? É o if else, tá? Então, else é quando você fala assim, olha, algo tem que ser executado. Ou seja, nesse nosso caso, o cliente ele vai ter um desconto. Não pode existir um cenário onde nada seja feito, ou seja, nenhum desconto seja dado, tá? O cliente ele sempre terá um desconto. Então, para você garantir, durante as suas validações, que pelo menos algo vai ser executado, você sempre tem que fechar com else. Se você não fechar com else, então nem sempre algo será executado. Algo só será executado na ausência do else, caso se enquadre aqui em alguma condição do if ser verdadeira, tá? Então, novamente, se você quer que sempre algo seja executado, você tem que fechar com else. Lembrando que o else ele vai ser lido somente se a condição validada no if for falsa. Aí ele cai para o else, beleza? Agora, ó. Para fechar aí, né, os cenários das condições, etc., né, pelo menos os principais deles, a gente vai ver um outro operador, que é o seguinte, ó, vamos aumentar um pouco a complexidade aqui, beleza? Vamos lá, ó, vamos aumentar aqui as regras do desconto, tá? Vamos lá. Se o pedido for até R$99, o desconto será de 5%. Beleza? Agora aqui vai mudar um pouquinho o cenário 2, ó. Se o pedido for entre 100 e, vamos pensar, 100 e 500 reais, o desconto será de... Vou pensar aqui, o desconto será de 10%. Beleza? Agora tem um outro cenário aqui. Vamos pensar... Seguinte, se deixa eu copiar, não, vai, se pedido for a partir de R$501, o desconto será de 15%. Então aqui, ó, já cresceu as possibilidades, tá? Não é mais um ou outro, né? Não é mais esse desconto ou outro, tem mais coisa aqui, ó, tem pelo menos 3 ou mais, né? Vamos lá. Como que a gente vai começar montando isso daqui? Vamos lá, vamos até começar do zero aqui, para vocês irem acompanhando o raciocínio. Ó. Então, vamos lá, eu vou começar escrevendo o meu if aqui. Ó. Agora começo montando a primeira condição. Então, o pedido for até R$99. Aqui, ó, o pedido, se ele for até 99, ou seja, se ele for menor que 99, ou pelo menos igual a 99, né? Então, contempla essa condição. O que vai acontecer com essa condição? Ele vai ganhar um desconto de 5%. System.out. Agora vamos nessa próxima aqui, ó. Agora é o seguinte, no nosso exemplo anterior, a gente tinha feito um if else, porque ou era uma coisa ou era outra, pela falta de opção, né? Só tinha duas opções naquele exemplo anterior. Agora tem pelo menos 3 opções aqui, ó. Então, eu não posso usar o else aqui. A gente usa if else quando a gente tem somente 2 condições. No caso aqui eu tenho mais que 2, né? Então aqui, na verdade, eu tenho que fazer mais uma validação, né? Para contemplar esse cenário. Então vamos lá. Nesse caso, onde você já tem um if e você quer fazer uma nova validação, caso essa condição aqui seja falsa, então você escreve aqui o else if, tá? Else if. A mesma esqueminha, ó. Abre e fecha parênteses, abre e fecha a
e coloca aqui dentro a sua nova condição. Então, aqui, ó, se o pedido for entre 100 e 500 reais. Então, aqui, ó, se o pedido. Como que eu sei que ele é a partir de 100? Vamos por partes, né? Aqui é um range, né? Um intervalo de valores, né? É de 100 a 500. Vamos por partes, vamos focar primeiro aqui no 100. Como que eu sei que o pedido ele é a partir de 100? Então, aqui, ó, se o pedido ele for maior que 100, ou pelo menos igual a 100, né? Então, está contemplado esse cenário. Ele está partindo de 100, beleza. Mas temos mais uma aqui, ó, mais uma validação aqui, ó. Ele tem que ir até 500 reais, né? Então, é uma segunda validação. Então, ele tem que ser entre 100 e... Então, esse E aqui, ó, a gente já coloca aquele caractere, né? O E comercial para representar esse E, porque ele tem que estar nesse intervalo. Ele tem que ser a partir de 100 e também até 500, não pode passar disso. Então, esse E representado aqui pelo E comercial duas vezes. Vamos lá. O pedido, ele não pode ultrapassar 500 reais. Ele tem que ser até 500 reais. Aqui, ó, o valor pedido, ele tem que ser ou menor que 500 reais, ou pelo menos igual a 500 reais, tá? Então, dessa maneira, a gente valida se uma determinada variável ela está entre determinado valor. Entre 100, né, e 500, beleza? O que vai acontecer nesse caso? Desconto de 10%. Beleza? Agora, pensando de uma... novamente, tá? Eu sei que é confuso essa parte, mas com a repetição, né? Vocês chegam lá. Pensando de uma maneira lógica, é o seguinte. Se eu estou vendo aqui, eu tenho em mãos aqui o valor do pedido. Eu fiz essa primeira validação e o pedido não é até R$ 99,00, não é, ele só pode ser a partir de 100. Tá? Então, se essa condição for falsa, ele não for até R$ 99,00, ele só pode ser a partir de 100. Isso aqui é lógica. Então, aí a gente sabe, nesse momento, que ele é a partir de 100, mas a gente não sabe exatamente o valor dele. Ele só sabe que é a partir de 100. Agora, para a gente ver realmente qual que é de fato o valor dele, a gente tem que fazer uma nova validação aqui. Tá? Então, aqui, ó, olha, a gente sabe que ele é a partir de 100, mas o que a gente precisa saber é se ele, além de ser a partir de 100, se ele é até 500. Então, aqui é a próxima validação. Se o pedido ele é maior que 100, né? Porém, ele é inferior não, né? Até 500, né? Aí, no caso, ele vai ter o desconto de 10%. Agora, sim, pensa assim, ó, se essas duas condições falharem, ou seja, se ele não for até R$ 99,00, a gente sabe que é a partir de 100. A gente foi ler essa segunda opção. Se essa segunda validação também falhar, significa que ele também é maior que 500, tá? Então, para essa terceira opção, que ela trata qualquer pedido a partir de 500, eu não preciso aqui escrever uma nova condição para ver se ele é a partir de 500. Se essa validação e essa validação falhar, só me resta de opção, isso aqui é lógica, que ele seja a partir de 500, tá? Então, aqui eu não preciso escrever um novo else if para ver se ele é a partir de 500. Se essa condição aqui falhar e essa aqui falhar, eu tenho certeza absoluta, pela lógica, que ele só pode ser a partir de 500. Então, no caso, eu faço else aqui, ó. Else, nesse caso, eu sei que ele é a partir de 500. Ó. Até colocar um comentário, ó. Pedido é a partir de 500 reais. E aqui ele vai ter um desconto ainda maior, 15%. Só uma coisinha aqui, tá? Não que eu tenha errado, mas realmente o que eu fiz aqui foi desnecessário, que é o seguinte, ó. Esse else if, na verdade, ó, eu nem precisaria dessa primeira condição, tá? Porque é o seguinte, novamente, se ele vai ler essa condição aqui, ó, olha, o pedido, ele é até R$ 99,00, se essa condição aqui falhar, somente se ela falhar, esse else aqui vai ser lido. Novamente, somente se essa condição for falsa, esse else if vai ser lido. Então, vamos lá. Se essa condição aqui for falsa, ou seja, o pedido não é até R$ 99,00, eu tenho certeza absoluta que ele é a partir de 100. Eu tenho certeza absoluta. Então, eu não preciso dessa validação. Eu tenho certeza absoluta já que ele é a partir de 100. Então, só me resta saber, beleza, aqui dentro, se cair aqui, eu tenho certeza que ele é a partir de 100. O que me resta saber é se ele é até 500. Para alcançar esse critério aqui, beleza? Não que daria erro ali, tá? Mas ali era uma validação desnecessária, porque só pelo fato de cair aqui dentro, eu tenho certeza absoluta que o pedido é a partir de 100, não precisava ter validado, né? A única dúvida aqui dentro é se ele é até 500, beleza? Agora eu acho que tá certinho aí. Vamos executar.
Vamos lá, colocar aqui no console, ó, preencheu aqui a variável, no caso o pedido ele está com o valor de R$100, aí vamos lá, ó, passo a passo, ó. R$100, que é o valor do pedido, ele é menor ou é igual a 99? Não. R$100 nem é menor que 99, R$100 nem é igual a 99. Então, ele não vai cair aqui dentro desse if. Vamos lá. Foi pro próximo. Aí, vamos lá. Nesse momento, eu sei que o pedido é a partir de 100. Porque só pelo fato dessa condição ter sido falsa, ou seja, ele não é até R$99, só resta ele ser a partir de 100. Por isso que eu removi daqui, né, a condição que validava se ele era a partir de 100. Eu já sei que é, né? A dúvida agora é ver se ele é até 500. Vamos ver, ó. O valor do pedido, que é R$100. Ele é menor que R$500, ou pelo menos é igual a R$500? No caso, sim. R$100 aqui, ó, ele é menor que 500. Então, ele vai ler essa linha. Deu? E deu desconto de 10%. Agora, né, só para a gente testar o último cenário, né, para cair aqui, ó, vamos simular um pedido de R$600. Vamos executar de novo o modo debug. Enchemos a variável, no caso, o valor do pedido agora está valendo R$600. Vamos lá. R$600 é menor ou pelo menos igual a 99? Não. R$600 nem é menor que 99 e nem é igual a 99. Então, ele não vai cair. Vamos para a próxima validação. Olha, eu sei que esse valor ele é acima de R$100, né? Pelo fato de ter falhado essa validação, né? Pelo fato de ele não ser até 99, só resta que ele é a partir de 100. Agora, o que eu não sei aqui nesse momento, eu sei que ele é a partir de 100, mas eu não sei até onde ele vai. Não sei se ele é até 500, né? Então, vamos lá. Ó. Esse é o valor do pedido, no caso, R$600. Ele é menor que 500, ou pelo menos igual a 500? Não. 600 nem é menor que 500 e nem é igual a 500. Então, também ele não vai cair nessa linha aqui, ó. Foi aqui. E aí, ó, o else, aí vamos lá, né? Aquela questão de lógica novamente. Pô, Bruno, você deu um desconto aí de 15%. Você tem, ó, e nesse else você não validou nada. Você não validou nesse else aqui se o pedido era a partir de R$500. E você deu aqui, na confiança, desconto de 15%. Tem certeza disso? Ah, absoluta, pela lógica. Novamente, né? Nesse fluxo do if, ele só passa a ler próximas validações se as anteriores forem falsas. É impossível, por exemplo, um if desse aqui ser verdadeiro e ele continuar lendo o resto. Se você tem uma cadeia, né? um conjunto aí enfileirado de if, else, etc. Na verdade, else if, né? Se você tem vários else ifs aí enfileirados, você tem 10 lá. O primeiro if que for verdadeiro, ele cai, lê, né, o conteúdo desse if que é verdadeiro, e ele já sai, ele nem considera ler os próximos, tá? Então, assim, por essa característica, eu sei que quando ele cai nesse else, eu tenho certeza absoluta que o pedido é a partir de R$500. Porque se ele falhar nessa condição, ou seja, ele não é até R$99, então eu sei que é a partir de 100. Aí eu vou ver isso aqui. Ah, nesse momento aqui eu sei que ele é a partir de 100, porque ele falhou aqui em cima. Então aqui, sabendo que ele é a partir de 100, deixa eu ver se ele é até 500. Se isso daqui falhar, significa que ele só pode ser superior a 500, tá? Então, por isso que mesmo nesse local aqui, a gente não fazendo um else if, perguntando se o pedido é a partir de R$500, eu sei que é, porque as duas condições anteriores falharam, né? Então, vamos lá. Agora ele ganha o desconto de 15%. Bom, aqui foram aí os principais usos aí, né? Do if, else if, os operadores, né? Maior, maior igual, menor, igual. A gente vê também se um determinado número está em um certo intervalo, né? Ah, esse número aqui, ele é de x a y, né? Num certo intervalo ali, etc. A gente viu também if else, né? Quando que a gente usa if else? É quando algo tem que ser executado. O que não pode acontecer é nada ser executado. Então, eu uso o if else para garantir. Eu uso o if, coloco a minha condição, vai executar algo se essa condição for verdadeira. E se essa condição não for verdadeira, eu garanto que algo vai ser executado através do else. O else é um comando, né? é um bloco que vai ser lido caso as validações anteriores forem falsas, né? Então, o else, ele me garante que sempre algo vai ser executado. E a gente também viu aí cenários onde a gente tem múltiplas validações, né? Então, não é só um if-else. O if-else a gente usa quando temos apenas duas possibilidades, tá? No caso aqui, temos 3. Então, simplesmente o if-else não cabe aqui, né? O if-else ele só comportaria duas possibilidades. Como a gente tem 3, né? A gente usa sempre o if para a primeira, até aproveitando, tá? Ah, Bruna, eu posso aqui, ó, na primeira validação, usar o else if? Não, isso não existe, tá? O else if, ele é usado a partir da segunda.
até chegar, por exemplo, na última validação, quando você fala assim, olha, eu tenho um cenário pela regra de negócio que, se todas as variações anteriores falharem, eu quero executar algo. Então, se tudo falhar e eu quiser executar algo, aí entra o else. Ou seja, o else, assim, eu não preciso ver condição nenhuma. Se todas as anteriores falharem, eu quero executar algo. Aí se enquadra a questão do else aí. Bom, beleza. Então, aí foi o uso do if, tá? Recomendo que vocês pratiquem bastante, tá? Seja com esse meu exemplo, trocando o valor aqui das variáveis, executando em modo debug de maneira pausada, para vocês irem acompanhando, simulando os cenários que ele vai cair em diferentes ifs aqui, né? E vocês, até como sugestão, né, desafio, tentem montar esses ifs, else, etc., com exemplos diferentes dos que eu dei, né? Porque isso é fundamental, né? Eu dei os exemplos aqui para vocês verem o comportamento do if, else, etc. Agora, para vocês trabalharem na questão de dominar essa parte aqui de lógica, etc., o ideal é que vocês sejam capazes de montar exemplos próprios e fazer esses exemplos funcionarem corretamente. Então é isso aí, até o próximo vídeo.